So here we are. So how is everybody this week? Aqui estamos nós. Como é que foi essa semana para vocês? Anybody like to say anything? Alguém gostaria de falar algo? Everybody had a good week. Todos tiveram uma boa semana. Actually, I haven't talked to you for 2 weeks, have I? I didn't talk to you last week. Na verdade, já faz 2 semanas que eu não falo com vocês, né? Na semana passada eu não falei com vocês também. Yeah. So I think we might have more people entering the meeting tonight from Recife and other places. Então, provavelmente nós teremos mais pessoas ingressando na reunião hoje, de Recife e de outros lugares. So please make the previous teachings available for them if they would like to listen to the whole teaching up until today. I don't know how they can do that, but please try to make it available. Então, por gentileza, disponibilizem os ensinamentos para essas pessoas que ingressarão no grupo, né? Edenice que organiza isso, então a Edenice vai disponibilizar provavelmente no grupo do WhatsApp. Ela tem um canal para isso. Coming back to this teaching of mind training, I encourage people to investigate and analyze and not just accept everything because you hear somebody say it. Voltando para os ensinamentos do treinamento da mente, eu sempre ressalto que é preciso analisar detalhadamente todo o ensinamento que você recebe. Não é para você aceitar nada só porque alguém está falando para você. Not only do we have to investigate the teachings, but we need to investigate the teacher as well. Whether the teacher has the qualities or the understanding to really transmit the teachings to us. Então, quando nós dizemos que nós temos que analisar, investigar não só os ensinamentos, mas também o professor, para que possamos verificar, para que possamos ver se o professor detém as qualidades e o entendimento, a compreensão do que está sendo ensinado. Whatever we practice, whether it's coming from the Theravada teaching or the Mahayana teaching, the Vajrayana teaching, we need to analyze with our intelligence before we choose a path. Is this right for me? Am I understanding this? Does it make sense to me? Can I make a commitment to this kind of path? Tem uma transmissão, gente. Então, nós precisamos analisar profundamente com nossa inteligência esse caminho, antes de nós escolhermos, antes de selecionarmos algum caminho específico, qualquer que seja a linhagem do professor que esteja nos apresentando os ensinamentos, seja Theravada, Mahayana, Vajrayana, qualquer que seja essa linhagem, nós precisamos analisar com a nossa inteligência, com a nossa capacidade de reflexão e nos questionar qual o melhor caminho a se escolher. Isso faz sentido para mim? Eu posso, de fato, me comprometer com essa linha que eu estou me identificando mais? Yeah, so, we need to use our intuition, our intelligence, and then we choose a path. Então, nós precisamos usar a nossa intuição, a nossa inteligência, e depois selecionamos o caminho. But in general, we have one tendency
and that is that we have endless doubts. Now, if you have these doubts, then you are definitely encouraged to analyze. Don't jump to any conclusion right away. You know, like today, somebody said, "Will you be my teacher?" And I said, "You don't know anything about me. How can you ask me to be your teacher?" "Yeah, but intuitively, I feel that you're the right person to be my teacher." That's not really enough. Yeah. Em geral, nós temos uma tendência de termos dúvidas sem fim, questionamentos sem fim. E diante disso, nós não devemos fugir disso. Nós devemos analisar, nós devemos nos sentir encorajados para analisar mais e mais profundamente aquele ensinamento que estamos recebendo e o professor que os profere para nós. Então, hoje, no ensinamento que a Anne estava ministrando em Recife, alguém perguntou para ela: "Anne, você pode ser minha professora?" E aí a Anne perguntou: "Mas como é que você tá me pedindo, me perguntando para ser professora, se você sequer me conhece, né? Você não sabe nada a meu respeito, não tem uma análise mais criteriosa a meu respeito." E aí a pessoa respondeu para ela: "Mas Anne, é porque intuitivamente eu sinto que você me corresponde como professora." E a Anne mencionou, mas essa compreensão intuitiva, ela não é suficiente. Yes, when we analyze too much, it can also become a hindrance to our path. But I think this is more in relationship to the older practitioners. We tend to really, have the tendency to analyze too much. But for the younger practitioner, for the beginning practitioner, they're kind of innocent in their approach. They have many expectations, but they do things in a very kind of straightforward, a kind of innocent manner. And then a few years later, then they begin to doubt. But it should be the other way around. We need to have the doubt in the beginning. We need to be, more critical thinking, more analysis, and then we should really make a commitment. So the newer students, you have to really examine the teachings and ask yourself, is this appropriate for me? Because you need to kind of encourage ourselves along the path. So it's good to read all kinds of books. And, then have a little bit of critical thinking. Is this guru right for me? Is this guru able to communicate the teachings for me? All of this, yeah. Then, after you've decided that you're going to settle down with a certain practice, and then you still don't let go of your doubt, then this can become a hindrance. Então, a Anne está mencionando que, em geral, essa necessidade de análise, né, em especial dos alunos mais antigos, eles têm mais resistência. Eles têm um senso crítico mais elevado. E, por vezes, os alunos iniciantes, eles são mais inocentes em sua abordagem. Eles se lançam diretamente para aquilo que eles recebem, e só depois de alguns anos é que surgem algumas dúvidas. Mas o que é mais recomendado é que no início haja esse pensamento crítico bem refinado, essa capacidade de análise mais aguçada, para que após essa análise, após essa compreensão mais profunda,
Só depois disso que se faça um compromisso. E sempre precisa ser questionado. Esse ensinamento que eu estou recebendo, isso é apropriado para mim? Precisa haver esse questionamento para que você possa se encorajar para seguir adiante, continuar com as práticas e recebendo os ensinamentos. E de início é bom ler vários tipos de livros, né? Vários tipos de ensinamentos e se questionar: esse guru, ele é certo para mim? Esse guru de quem eu estou recebendo esse ensinamento, ele tem capacidade de se comunicar comigo, de que eu possa compreender isso com certa clareza? E depois de receber esses ensinamentos, depois de realizar determinadas práticas, isso vai serenar, isso vai aquietar. Então é necessário haver isso, porque senão nós acabamos criando esse tipo de resistência. Yeah, so this is like one of the biggest problems for practitioners is this doubt, this constant doubt that comes up. You know, even if I give you directions to go somewhere, and I say to you, okay, now you've got to go out of the house and you go down the street and then you turn right and then you turn left, and then in the distance you'll find a bridge. At least you have to be clear that you're going in the right direction. That's really important. Otherwise, you're never going to find your way. Mm-hmm. So the direction is really important. Mm-hmm. And as you follow the directions that are given, if you have doubt when you just go out of the building, and then you kind of freeze, you know, now, am I really right? Should I really do this? Should I really turn right here? You know, it stops you from doing anything. Yeah. So you need to be a little bit daring. This is important. A little bit of courage. Mm-hmm. Should I go out? Maybe this is wrong. Then you keep staying inside the house. You never go outside the house. Mm-hmm. So this kind of doubt happens. Mm-hmm. It's a psychological thing. So don't worry, you know, even if you make a mistake, it's okay. Mm-hmm. Algo que precisa ser profundamente analisado é que, por vezes, um grande obstáculo que se cria é o obstáculo da dúvida, da desconfiança, de não conceber que o ensinamento que está sendo apresentado é confiável, você pode seguir aquilo. Por exemplo, Ciane nos dá a orientação. Olha, para você prosseguir, você precisa sair desse prédio, sair dessa casa, e você precisa seguir reto, depois vira à direita, depois vira à esquerda. Mais adiante você vai encontrar uma ponte, aí você atravessa a ponte. Você tem que confiar que você está indo na direção certa. Só que para isso é preciso seguir os ensinamentos do mestre. Porque se você sai do prédio e assim que você está na porta de saída do prédio, você tem dúvida, mas será que eu devo ir? Será que eu não devo ir? Será que isso é certo? Será que isso não é? Essa dúvida, ela paralisa você, ela trava você e te impede de seguir adiante. Então, é preciso ousadia. O que ele está ressaltando, que é preciso ter um pouco de ousadia, ter coragem, bravura de seguir. Porque senão, essa dúvida, ela pode paralisar você e acontece que você nunca vai querer sair do prédio. Nunca vai querer sair de casa nesse sentido. Então, só que o que acontece? No percorrer do caminho, pode acontecer erros, pode acontecer equívoco, nós podemos errar. E diante desses erros, nós devemos relaxar, não se preocupe, tá tudo bem.
Yes, it's not a big deal to make a mistake. Não é uma grande coisa cometer um erro. Yes, it shouldn't stop you from even, experimenting a little bit. Esse erro não pode parar você, paralisar você de experimentar, ao menos que seja um pouquinho. Yes. All kinds of feelings are going to arise on this path. Sometimes they appear as something positive, and sometimes they appear as something negative. Então, todo tipo de sentimentos vão surgir nesse caminho. Algumas vezes esses sentimentos parecerão positivos, e outras vezes esses sentimentos parecerão negativos. These are all appearances because of certain conditions coming together. Se reúnem juntas. For example, when we have aversion towards you, or when you have the enjoyment of falling in love with somebody, whatever the object is, your object of love appears much more real, much more solid, much less dreamlike. Tudo são aparências. Né? E, então, tomemos como exemplo a aversão. Se nós sentimos aversão, repúdio por algo, aquele objeto parece ser algo tão real, tão sólido, e da mesma maneira, se nós nos sentimos apaixonados por alguém, encantados por alguém, esse alguém parece ser tão real, tão sólido, que parece muito pouco com um sonho. Excuse me, I have to eat something. I haven't eaten. Me desculpa, eu tenho que comer aqui um pouquinho. Eu ainda não comi nada. I haven't stopped all afternoon, so need to eat something. Eu não parei a tarde inteira. Eu estou precisando beliscar alguma coisinha aqui. So when something appears to be really solid, as I said, if you have aversion or if you have passion towards something, if it appears to you solid and real, you can definitely understand that you are fabricating. You're adding so much more fabrication. So you make it more and more solid, which then causes you more and more disappointment when it doesn't live up to your expectations. Então, quando algo parece ser sólido para você, como no exemplo da aversão e do apaixonar-se por alguém, aquilo vai se tornando mais e mais sólido e mais real. Quando você observa isso, você pode entender que você que está fabricando isso. Que essa solidez e essa realidade é criada pela sua fabricação. E quando você o faz mais e mais sólido, isso gera muito desapontamento. Isso pode gerar muito desapontamento se as coisas não acontecerem de acordo com as suas expectativas, ou se a pessoa não agir de acordo com as suas expectativas. Yeah, so if we can just observe, our actions in the past and our present actions, if we can observe with a totally unbiased mind, kind of even vision, then we may have learned something about the Buddhist path. Because, as I said to you before, this particular path, the path of appearances, and the Dharma in relationship to this path
is about understanding phenomena, how things appear to us dependent on certain conditions, and how it is when you see it in an unconditioned way. Então, se nós simplesmente observarmos, né, o que aconteceu no nosso passado, o que acontece no nosso presente, se nós analisarmos de uma maneira mais acurada, nós veremos que tudo foi impulsionado pela nossa mente tendenciosa. E quando nós estamos estudando esse caminho particular, como eu mencionei para vocês, é o caminho das aparências. Como eu tratei também a respeito do Dharma, concebendo o Dharma como os fenômenos, as aparências. Nós temos que entender os fenômenos. Nós precisamos entender os fenômenos, como é que eles aparecem, dependendo de determinadas condições, e como é que os fenômenos aparecem de modo não condicionado. Okay. Mm-hmm. Okay, so I'm trying to digest my apple with a Eu tô tentando digerir a maçã. not easy to talk with a full mouth, right? Não é fácil falar com a boca cheia. All right, so let's look at this, what we're doing. So the point is that we make the phenomena, we make the appearance more real by adding so much more fabrication. O ponto é que nós é que fazemos os fenômenos, nós é que construímos as aparências, que passam a ser mais e mais reais ao nós adicionarmos mais e mais fabricação para esses fenômenos, para essas aparências. Yeah, so when you fall in love with someone, you create this someone who is magnificent and incredible. You know, you paint the person that you're falling in love with. You build the person, you create the person, and then you raise so much or so many expectations about the person. My goodness, the more you do that, the more fragile you become. So then, sooner or later, the person who you have been painting or fabricating is going to break your heart. And it's not because of the person, but it's the way that you have painted that person, the way that you have fabricated, designed the person to be. It might have nothing to do with the person at all. So, you know, our relationships a lot of the time is based on our hope, our expectations of how we want the person to be, how we think the person should be. You know, we're not saying the person at all. Again, it's all our projections. Então, vamos ver o que nós estamos fazendo aqui, o que nós estamos analisando.
O ponto aqui é que nós estamos fazendo os fenômenos, nós estamos construindo as aparências. Quanto mais real os fenômenos e as aparências se tornam, isso advém de nós adicionarmos mais e mais fabricação mental. Pessoal, por gentileza, Fernando, o ponto aqui é que somos nós quem construímos, através da adição da nossa fabricação, somos nós que construímos os fenômenos e as aparências. E através desse adicionamento da nossa fabricação, esses fenômenos e aparências parecem mais e mais reais e mais sólidos. Por exemplo, quando você se apaixona, quando você julga que está apaixonado por alguém, né? E esse alguém é um príncipe magnificente e incrível, essa pessoa maravilhosa. É você quem pinta essa pessoa desse modo. É você quem constrói essa pessoa dessa maneira. E é você quem cria tanta expectativa em relação à pessoa. E quanto mais você faz isso, quanto mais você solidifica essa pessoa e você constrói e você cria essa expectativa, mais frágil você se torna, mais vulnerável você se torna. Porque de uma maneira ou outra, com o passar do tempo, naturalmente essa pessoa vai quebrar o seu coração, vai dilacerar o seu coração. Mas, na verdade, não é a pessoa que está dilacerando o seu coração. Não tem nada a ver com a pessoa. De forma alguma, não é a pessoa. São as suas projeções lançadas sobre a pessoa. O que frustra você não é a pessoa em si. São todas as expectativas que você mesmo criou ao criar esse projeto de pessoa. Ao criar esse ser, né, pintado e construído como o príncipe magnificente e incrível. E, de fato, os nossos relacionamentos, essencialmente, eles são baseados em esperança, em termos expectativas em relação a algo. Os nossos relacionamentos, eles são baseados nessa esperança, nessa expectativa do que nós queremos que a pessoa seja, ou do que nós gostaríamos que a pessoa fizesse, só que por alguma razão ela não faz. Então, os nossos relacionamentos baseados nesse complexo de esperança, expectativa, nada mais são do que uma mera projeção. Yes. So you've raised the person through your expectations. You've raised the appearance of the person, far beyond their ability. Uhum. It's so far beyond. And then what happens? You break down, and lots of damage can happen when that person does not live up to your expectations. Uhum. So if you go through this kind of expectation, then what you should do is you sit down and you begin breathing 21 times in and out, maybe for 2 or 3 minutes. And then your habitual pattern, which is so strong, you can watch how it's developing. And then, of course, you're going to bring in lots of reasons to support your aversion or your love for whatever. You'll try to justify your emotions. And just for a few minutes, you can completely, not even a few minutes, for a few days, a few hours, a few days, you can get totally lost in your projections. But, kind of assuming a posture with a straight back, and you realize that, you're doing a meditation where you're not supposed to be thinking about these things. The posture itself can help you
not to get involved in the fabrication. You just remind yourself of the baby-like attitude, and you just stare at what you have created. Uhum. Uhum. Então, nesse processo de relacionar-se com os demais e de apaixonar-se por alguém, você cria a pessoa, você constrói a pessoa, você elabora as aparências dessa pessoa muito além das habilidades que essa pessoa tem, muito além dos atributos que essa pessoa pode oferecer, né? E o que acontece? O que acontece é de uma maneira ou de outra, você acaba se frustrando. Porque você está tão apegado àquela imagem que você criou, àquela projeção que você criou, que quando essa pessoa não corresponde às expectativas que você tinha a respeito da maneira como ela deveria se comportar ou como deveria agir, você se frustra e sofre. Diante de uma situação dessas, o que a Anne está recomendando, sente-se. Sente-se e inale e exale umas 21 vezes. Ou pelo menos por 3 minutos. Simplesmente sente-se com a coluna ereta, sente-se e faça essa respiração. Você vai poder olhar muitas razões que alimentam o seu modo de ver. Porque imediatamente nós constantemente vamos tentar justificar as nossas emoções. Esse é o nosso hábito, a gente justifica as nossas emoções, mas eu estou me sentindo desse modo por causa disso, essa pessoa fez tal coisa, me magoou, e ó céus, ó terras. E o que acontece é que se nós nos identificamos com a nossa fabricação mental, se nós nos identificamos com isso, nós passamos de horas e por vezes dias completamente perdidos, alucinados nessa fabricação mental, repassando essa história, né, na tela da nossa mente constantemente e justificando as nossas emoções e as nossas frustrações porque aquela pessoa que nós construímos não está agindo da maneira como nós gostaríamos que ela agisse. De maneira que quando nós assumimos a postura ereta, quando você faz a meditação, você supõe que você não vai pensar em nada, né? Mas, na verdade, o que acontece é quando você assume a postura ereta, assume essa postura de meditação e você para. Ao fazer isso, você vai se dar uma grande oportunidade, que é a oportunidade de não ficar envolvido com as suas fabricações mentais. Você não vai ficar perdido. Você simplesmente vai aplicar a atitude do bebê. E ao aplicar a atitude do bebê, você simplesmente olha. Você olha fixamente, serenamente, aquilo que você criou, sem se envolver com a sua fabricação mental. That's it, Annie. Yeah, so the posture and of course the support of a quiet environment, it reminds you that you're not supposed to get lost in your mental fabrication. And then with applying the baby-like attitude, just stare, then the true nature begins to reveal itself more and more. You can actually watch ourselves and see what kind of state of mind we're in. So we may be tormented with all sorts of emotions. Hello, I think I'm losing you. My battery is going. Fatima, Fatima's cell phone is running out. Hold on.
We adopt a posture with a straight back, and we have the support of a quiet environment, then we can remind ourselves, you know, it's not, what we're doing is we are fabricating. And then by applying the baby-like attitude and just staring, then we can see more clearly what state of mind we're in at that moment. Uhum. So you may be tormented by all kinds of emotions. And then you suddenly realize that you're not supposed to fabricate. Uhum. Now, in the beginning, for people who are just beginning this kind of practice, the clarity will come slowly. But then after a while, you will manage to see how you are fabricating, and then the tendency to fabricate will become less and less. So it's like you're standing behind your own back and watching how your mind is working. Uhum. And you'll find that you become much calmer. Uhum. Uhum. Can you hear me? Yes. Uhum. Então, quando nós adotamos a postura e nós criamos o adequado ambiente, isso se torna um suporte para nós nos lembrarmos que o que nós estamos fazendo nada mais é do que a mera atuação da nossa fabricação mental. Então, ao aplicarmos a atitude do bebê de maneira bem serena, nós seremos capazes de ver mais claramente. E a verdadeira natureza vai se revelar a si mesma mais e mais. E aí você não vai ficar perdido na sua fabricação mental. Você vai ser capaz de ver o seu estado da mente. E todos os tipos de emoções podem surgir e você vai perceber que você não precisa fabricar. A clareza, a claridade, Fatima, I can't hear, Carla. ela vem devagarzinho. Ela vem aos poucos. Mas à medida que você pratica, você vai poder ver como a sua fabricação mental se processa. Você vai poder observar que essa tendência de você constantemente estar fabricando mentalmente vai ficar cada vez mais e mais fraca. Então, é como se você estivesse olhando por trás assim das suas costas. Você estivesse se olhando e vendo como a sua mente está funcionando, vendo como essa fabricação mental ela está sendo construída, de maneira que ao conseguir aplicar a atitude do bebê, ao se propor a realizar também a prática com uma postura, né, como suporte, você vai observar que essa tendência à fabricação mental vai ficar mais e mais fraca. Você vai poder ver com muito mais clareza, você vai poder responder às necessidades dos demais com muito mais lucidez e você vai ficar muito mais calmo, muito mais sereno e tranquilo. Pessoal, aqui ela não está conseguindo me ouvir. We are trying to see our tendency to fabricate. And so it's helpful, as I said before, it's helpful to assume a position with a straight back and then to breathe in and out for a few minutes and then apply the baby-like attitude. And that will illuminate how you are fabricating and creating the appearance of the object in front of you. And then
it's interesting, but actually we become much calmer. Now, to enhance this insight into how we're fabricating, then it might be useful to actually stand up and do something else. You know, maybe you watch a bit of television, or maybe you eat some food, and then you come back and you do it again. You look at how you are fabricating. It enhances the practice. To get distracted for a while and then come back and do it again. And then the next time you do it, you realize the kind of ability that you have, that you've just developed. So do it in short sessions. Longchenpa, the great master, the great Nyingma master, he said that meditation should be like the repetition of drops of water, very short, very precise. So you do this many times, not just one long session, but a few minutes here, a few minutes there. And if you really dislike a person, you know, just look maybe for 1 minute, and then you relax for 3 minutes. Or if you're really, you feel a lot of desire for something, again, look for 1 minute, relax for 3 minutes, do something else, and then come back again and look. So this really helps to kind of reveal how we fabricate our experience. Então, nós estamos tentando ver claramente a nossa fabricação mental. Quando nós assumimos a postura, nos sentamos serenamente, inalamos e exalamos 21 vezes ou por 3 minutos e aplicamos a atitude do bebê ilumina o que você está fabricando. A atitude do bebê ilumina como você está criando o objeto, como você está criando as aparências. E, além disso, assumindo essa postura, inalando e exalando e aplicando a atitude do bebê, nós vamos ficar mais e mais calmos, mais e mais serenos. E se recomenda que façamos isso por alguns minutos, nos levantemos e façamos algo diferente. Assistimos a televisão por alguns instantes, fazemos um lanche, comemos alguma coisa e depois voltamos para a prática, sentamos novamente. Isso ajuda a refinar esse olhar. Aí quando você se senta novamente, você olha novamente como você está fabricando aquela determinada aparência, aquele determinado objeto. Essa atitude de fazer uma prática curta, se levantar, fazer outra atividade e voltar, isso vai reforçar a sua prática, isso vai fortalecer a sua prática. É interessante você ficar distraído um pouco e depois voltar à prática. Isso vai te ajudar. Mas quando você de maneira que se recomenda... É muito bom. Recomenda que você faça em sessões curtas. Não sente-se e diga, vou ficar aqui 2 horas, 3 horas. Não. O Longchenpa,
que era um dos mestres da linhagem Nyingma, ele fazia a seguinte metáfora, que a meditação é como a repetição de gotas de água. Ela precisa ser curta e muito precisa, de maneira que a meditação deve ser feita várias e várias vezes, mas não em sessões longas. Ela precisa ser feita alguns minutos aqui, outros minutos lá. Então você faz 1 minuto, relaxa 3 minutos, retorna. E, por exemplo, se você sente um desejo por algo, né, um desejo ardente por algo, simplesmente pare, olhe esse desejo por 1 minuto. Depois descanse mais 3 minutos. Se levante da sua postura, faça algo diferente. Depois volte e olhe novamente para esse desejo. Isso vai permitir que você veja com mais clareza como você está fabricando a sua experiência. Isso vai revelar com maior riqueza de detalhes como é que você está fabricando as suas experiências, aparências e os fenômenos que se desenlaçam na sua vida. Okay, it's interesting, you know, especially if you go, for example, if you go to a modern art museum and you have all these different exhibits. And it's very easy to say to yourself, well, I don't like that. I like that, yeah. So one of the meditation instructions says that when you look at the appearance of an object, you have already decided what you're going to look at. So you've already censored the appearance of the object before you actually look at it. Your brain or the mechanism of your mind already senses the object so that you only see certain things. So if you go to a modern art museum, you know, look at something and then you'll see how you have these different value judgments that come up. And then go back a second time and look at the same object and see how it appears without all the fabrication. It may not make you like the work of art more, but you can see how brave the artist was, or how intelligent the artist was to express some of the things that possibly human beings do. You know, maybe he was just expressing the stupidity of the human mind. But you'll see the appearance in a very different way once you understand how you are fabricating the appearance. So meditation is like this. You've already made the decision about having a wrong view or a right view. Ideally, you should be seeing the naked view, the pure view. But most of the time, we don't see that. The view is already established in our minds, and then we look at the view and we think that we have seen something. So the only thing that you see is what you have already created in your mind. So I think it's important not to get lost in the fabrication.
É interessante, especialmente, compreender esse fenômeno da nossa fabricação mental, se você vai a um museu de arte moderna. Então, quando você chega nesse museu de arte moderna e você vê os objetos de arte, as pinturas, as esculturas e o que lá está sendo exposto, imediatamente você vai dizer: eu não gosto disso, isso não me atrai. Não. Porque quando você olha a aparência do objeto, você já decidiu o que você vai ver. Isso é como se processa um mecanismo da sua mente. Você só consegue ver determinados atributos, determinadas características já definidas previamente. E esse como o mecanismo da mente funciona. Imediatamente você vê aquele objeto de arte e os valores vão se expressar, os seus julgamentos vão se levantar e você imediatamente vai julgar aquele objeto que você está observando. O que eu sugiro para vocês é que depois dessa primeira observação, deem uma voltinha ali pelo museu e voltem a olhar aquele objeto. E busquem olhar novamente aquele objeto como ele aparece sem toda a sua fabricação mental, sem todo o seu julgamento, censura e atributos que você lança naquele objeto. Observe sem a sua fabricação mental. Observe com a atitude, aplicando a atitude do bebê. E muito provavelmente você vai poder observar aquele objeto de arte e você vai se encantar por aquele objeto, verificando que agora o que lhe surge são questões como: nossa, como esse artista é inovador, como esse artista é ousado, é corajoso. Olha só como ele teve a capacidade de expressar o que os seres humanos fazem. Nossa, talvez nessa pintura aqui, nessa escultura, nesse objeto de arte, talvez esse artista, com a sua coragem, ele esteja expressando a estupidez da mente humana. Então, desse modo, aplicando a atitude do bebê, você vai poder ver de um modo completamente diferente. E você vai ser capaz de ver como a sua fabricação mental ela se processa e como é ver sem essa fabricação mental te contaminando. E a meditação, ela permite, e a aplicação da atitude do bebê, elas permitem que você possa tomar uma decisão. Ou você vai ver da maneira condicionada como você via até então, ou você pode ver de uma maneira não condicionada, que é a chamada visão pura ou visão nua. O que acontece atualmente é que essa visão que nós utilizamos atualmente, essa visão confusa e distorcida, ela já está estabelecida na nossa mente. E o que faz com que você veja meramente aquilo que você criou na sua mente. Você não vê nada diferente daquilo que já foi criado anteriormente na sua mente. De maneira que quando nós praticamos a meditação, praticamos a atitude do bebê, isso é extremamente importante, porque você não vai mais ficar perdido nas suas fabricações mentais. E isso é extremamente libertador. That's it, Annie. Yes, our mental fabrication can make anything out of anything. It makes us like things, it makes us dislike things, it makes us imagine all kinds of stories about things, interpretation about what we think is happening. All the ups and downs in our life don't come in relationship to an intrinsic
object out there, but it comes from the way that we interpret what is coming in through our senses. And we need to really understand this. So this kind of technique of looking with the baby-like attitude and then relaxing, doing something completely different, and then coming back again, looking again, then doing something, go out and work in the garden or whatever, paint the house, then come back again, apply the baby-like attitude to things that you really like or things you really don't like. Then slowly it begins to reveal, the true nature begins to reveal itself more and more. So very, very helpful, this kind of practice, but also important not to get attached to the antidote. Don't give the antidote, don't give the baby-like attitude a high opinion. Apply the baby-like attitude to even the antidote. Otherwise, the tendency is to, we don't realize, but we're subtly fabricating the way that we see things. A nossa fabricação mental, ela pode fazer qualquer coisa com qualquer coisa. Ela nos faz gostar de algo ou não gostar de algo. Ela cria todas as histórias a respeito de uma determinada situação, determinada aparência. Ela cria todas as interpretações que nós tecemos a respeito de uma pessoa, de um objeto, de uma situação. Ela cria todos os pensamentos a respeito das aparências que estão surgindo, dos fenômenos que estão surgindo, das pessoas, objetos, situações. De maneira que a nossa fabricação mental nos impede de ver como as coisas são na sua natureza intrínseca. Porque constantemente nós somos compelidos por essa tendência a interpretarmos de instante a instante tudo aquilo que entra pelos nossos sentidos. Tudo aquilo que nos chega pelas portas dos sentidos. Então, nós devemos aplicar a atitude do bebê, relaxa, faz algo diferente, ou vai brincar no jardim, vai cuidar do jardim, ou pinta a casa, faça alguma coisa diferente, depois retorne, observe as coisas que você gosta, observe as coisas que você não gosta. Aplique a atitude do bebê. E devagarzinho, você vai ver a verdadeira natureza se revelando em si mesma. E é importante também destacar que não é para você ficar apegado à atitude do bebê e a conceber como um antídoto para te libertar da tua confusão. Considerar que a atitude do bebê vai construir uma opinião mais elevada. Você tem que aplicar a atitude do bebê para a própria atitude do bebê. Você tem que aplicar a atitude do bebê para esse antídoto. Porque, de outro modo, nós voltaremos, né, para a tendência de que nós estamos sutilmente fabricando o nosso modo de ver com relação às coisas. Don't put a value on anything, don't make something as being the best or the worst. It's more simple than that. It's just to see it as it is, without all our usual value systems, our value judgments. Over and over again, we have a glimpse of that essential space, which is our own nature.
Então, Usually when we talk about mind training, we think that the methods of how to train the mind are like an antidote. And the untrained or the wild mind is like the poison. So then we've already built some kind of dualistic distinction there. Untamed minds are enemies. It's not helpful to do that. Whatever arises, it shouldn't matter, whether it appears as a friend or an enemy. If you're doing this meditation properly, then you will be able to go beyond this constant categorizing, this is a friend or this is an enemy. Now, if you've done even, a few minutes of meditation, you will understand what I'm talking about. The more you practice, the more clear it becomes naturally. Without practice, it's just another intellectual pastime. And, it just reinforces the fabrication again and again. It's another kind of interpretation. Então, aplicando a atitude do bebê, não coloque valor nas coisas. Não julgue as coisas como, isso é melhor ou isso é o pior. Simplesmente veja. Veja como um bebê vê. Sem atribuir valores, sem sistema de valores, sem julgamentos, sem lançar características e atributos àquilo que é visto. E de novo, faça isso. De maneira que teremos mais e mais lampejos da nossa verdadeira natureza e, consequentemente, ficaremos mais e mais confiantes na prática e mais inspirados de a realizarmos. Um ponto importante também é que quando geralmente nós falamos de treinamento da mente, esse método parece ser o antídoto. O antídoto, para a nossa mente, que constantemente fica apegada e perdida, e nós temos essa mente que vê com clareza. De maneira que nós acabamos criando uma distinção dualista. Uma distinção dualista de que essa mente anterior, essa mente totalmente perdida e confusa, ela é um inimigo e que esse modo de ver claro e lúcido é o amigo. Então, nós criamos essa distinção dualista. E nós precisamos ter cuidado com isso. Então, porque o que, na verdade, diante de tudo, nós vamos aplicar a atitude do bebê. Diante de tudo, nós vamos aplicar a atitude do bebê, tanto para aquilo que parece, que nos parece como amigo, como para aquilo que nos parece como inimigo, diante de qualquer aparência, seja de amigo ou seja de inimigo. Sem essa distinção dualista que não nos ajuda. É importante ressaltar esse aspecto. De maneira que, se você fizer a meditação propriamente, se você buscar fazer a meditação, buscar aplicar a atitude do bebê, você vai além
dessa tendência de caracterização constante que nós temos. Assim que nós observamos algo, nós já julgamos aquilo como algo amigo ou algo inimigo, algo que gostamos ou não gostamos. E mesmo que você faça poucos minutos durante o dia, mesmo que essa prática ocorra em poucos minutos, você vai ser capaz de perceber que o que eu estou falando para vocês aqui funciona. E quanto mais você pratica, mais você vai ver de modo claro, mais claro fica para você e mais confiante você fica na prática. Porque se nós não praticarmos, o que acontece? Se nós não aplicamos a meditação e não aplicamos a atitude do bebê, essa prática vira um mero passatempo intelectual. Nós não praticamos, fica só, né, um passatempo intelectual que simplesmente só vai alimentar um outro tipo de interpretação das aparências, dos fenômenos, não vai nos ajudar. De maneira que é muito importante que nós pratiquemos. Só a prática é que vai realmente poder nos conduzir e mudar o nosso modo de ver. That's it, Tânia. Carla, let's have some questions from anybody. Pessoal, I've been talking all day. eu fiquei falando o dia inteiro, pessoal. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário? Fiquem à vontade. Quem quiser, só lembrando, por gentileza, que quem fala inglês, por gentileza, faça a pergunta primeiro em português, para que, né, isso gentilmente todo mundo vai poder participar. E, em seguida, a pessoa faz em inglês, para aqueles que falam inglês. E para quem só fala português, fica à vontade para falar, que eu anoto, e em seguida eu pergunto em inglês para a Anne. Oi. Oi, Carla. Tá ouvindo? Em relação ao que a Anisanda explicou agora, que as coisas acontecem da minha perspectiva, né? Do meu ponto de vista. Mas eu queria saber, assim, como é que acontece quando há interação entre uma pessoa e outra? Porque o que me parece é que, assim, tudo bem, eu sei que as coisas acontecem do meu ponto de vista, mas também existe a interação entre uma pessoa e outra. Então, eu queria saber, assim, se essa interação, ela é real, ou se sempre essa interação é, tipo, da minha perspectiva e da perspectiva do outro. Tipo, o outro também tem uma perspectiva, né? Então, eu queria saber, assim, quando há essa interação entre duas pessoas, ou então até mais pessoas, né? Quando você fala de interação, você está falando em interação num relacionamento amoroso? Pode ser num relacionamento amoroso, ou então entre amigos, enfim, entre uma pessoa e outra. Se esse relacionamento ele tem essa realidade, né? Vamos dizer assim. Quando tem mais pessoas, ele... Porque ela falou que sempre as coisas acontecem do nosso ponto de vista, né? Da nossa perspectiva. Então, eu queria saber, assim, porque tudo bem, eu entendo quando é entre eu e um objeto. Eu entendo. Mas quando há interação entre duas pessoas, por exemplo, eu e você agora estamos conversando. Sim. Certo? E aí, assim, eu queria saber
até onde isso parte só do meu ponto de vista, ou, tipo assim, é real essa minha conversa contigo e como é que lidasse? Eu queria que ela, não sei, tentasse me explicar um pouco, porque quando parte em relação a duas pessoas, eu me perco um pouco nessa questão do que ela está explicando, entendeu? Tá certo, querida. Vou buscar aqui em traduzir. Eu sei que foi um pouco complexo. Não, tranquila. É só para compreender a essência. Annie, she's asking about she's making a commentary that people when things happen, I understand that things happen based on my perspective, my point of view. But I understand when I have an interaction with an object, I can understand that it is based on my perspective, it's based on my view. But I do not understand how can I apply this way of view when there is an interaction between people, one person and other. If this is this interaction real or not, or is just my interpretation of things and the interpretation of other person, or maybe then can be the same. And I asked her, are you telling this about in relationship, loving relationship? And she told, yes, it's in a emotional relationship or in other different kinds of interaction, for as friendship, as we here, I am talking to you. Is this real? Or I really can apply that it's only my perspective when I deal with an object. No. But when I deal with a person, no. I do not understand. Whatever, try to digest this. Whatever is coming in through your senses, how you feel about what's coming in through your senses, how you think about what's coming in through your senses, it is all an appearance. As soon as you say, it's like this, it could be a person, it could be an object, it could be anything at all. As soon as it appears to you as an object, you are fabricating. But we also understand that it appears to us because of certain conditions. So there is the aspect of relative truth. We're not saying that nothing is happening. We're saying it does not happen intrinsically. However, that person appears to you in this moment depends on many conditions coming together. Whether you like the person, whether you like what the person says, whether you agree with what the person says, whether you disagree with what the person says, you can check yourself. Because in one moment, that person is your best friend. But then they start to do things that you don't like, or say things that you don't like. And your view of the person changes. Now, why does it change? So you might have a best friend, but then that person begins to do little things that you don't like. And it accumulates. And so in the end, you don't see that person as a best friend anymore. You're not sure of the relationship anymore. You're not sure if you can trust
the perception that you have of that person. Before, it was in a very clear reference point. That is a good person. That is my friend. But then all the other conditions start to come up. And the person who appeared to be a good friend is now somebody who could be your enemy. Now, if that happens, if your relationship with that person depends on certain conditions, then you know you're fabricating. And I think we do this all the time, whether, any kind of object. Sometimes we like it under certain conditions. I like it because, or I like her because. I like him because. I don't like him because. And then you start to build up that image. And then if you build an image or you paint the image to the extent it appears threatening, then you have to destroy the image that you've painted. You have to destroy, you think you have to destroy the person. You have to get rid of the person. Get out my life. You make me so unhappy. Yeah, you don't like your painting anymore. Before you painted it in such a way that it was just, oh, so wonderful. Oh, everything you do is just perfect. You're the cause of my happiness. And then you're the cause of my unhappiness. That is fabrication. Então, procure digerir isso, né? É necessário serenidade para digerir isso, para ouvir e acolher isso no coração. Então, o que quer que entre pelas portas dos sentidos, o que quer que você sinta, pense, é tudo aparência. Assim que você diz, isso é assim, ou isso é desse jeito, ou a pessoa é tal de tal maneira, esse objeto é de tal maneira, assim que você diz isso é apenas uma mera aparência. Mas você é capaz de entender que é uma mera aparência porque depende de condições. Então, aquilo não é daquele jeito, aquilo parece ser daquele jeito porque ele depende de determinadas condições que se reuniram. Então, você vai ter essa clareza. Eu não estou dizendo aqui que nós temos que negar a aparência relativa. Não é isso. Nós temos que lidar com a aparência relativa, sabendo que ela é aparência relativa, não é aparência absoluta, não é algo que é intrinsecamente daquele jeito. Mesmo, né, que você lide com uma determinada pessoa. Quando você se relaciona com essa pessoa, você cria determinadas aparências em relação a essa pessoa. E aí você gosta ou não gosta da pessoa, se você concorda ou se você não concorda com a pessoa, né? Como você lida com a pessoa. Observe isso na sua própria vida. Você pode verificar por você mesma. Observe. Em um primeiro momento, nós nos relacionamos com uma determinada pessoa e essa pessoa é a nossa melhor amiga, o nosso melhor amigo, né? Ele faz tudo que eu quero, né? Ele tem os mesmos pontos de vista que eu tenho. E aí, aos pouquinhos, ele começa a fazer pequenas coisas de que você não gosta.
E aí você começa a não se sentir confortável com essa situação, né? E aí você começa a não estar segura se você pode confiar mais naquela pessoa ou não. Porque antes havia um conjunto claro de pontos de referências que fazia com que você acreditasse. Essa pessoa é meu amigo. Só que com a atitude dessa pessoa que começou a fazer algumas coisas de que você não concorda ou das quais você não gosta, você começou a ver essa pessoa de amigo como abriu a possibilidade para que não, essa pessoa pode ser meu inimigo e não mais um amigo de outrora. Se você sabe que é o modo como a pessoa aparece e não que aquela pessoa é assim, mas simplesmente é o modo como ela aparece, e esse modo como ela aparece depende de certas condições que se reúnem. Se você aplica isso, você sabe que você está fabricando aquela imagem a respeito da pessoa. E constantemente, se nós é algo que você pode verificar por si mesmo. Verifique por si mesmo, faça essa análise na sua vida. Observe as pessoas com as quais você se relacionou. Em geral, nós estamos fazendo isso de instante a instante. Eu gosto dele porque ele tem isso, isso e esses atributos aqui, porque ele faz isso. Ou eu gosto dela porque ela faz isso, isso e isso de que eu gosto, porque eu concordo, porque ela faz as coisas, né, para me fazer mais feliz. Quando você faz essa análise, você observa que é você que começa a construir essa imagem. É você quem está pintando essa obra. É você que começa a criar realmente a aparência daquela pessoa como algo encantador ou como algo ameaçador. E se você vai criando essa imagem da pessoa como algo ameaçador, você vai construindo esse personagem como seu inimigo, o que vai acontecer depois? Em seguida, você já vai querer destruir a pessoa, você vai querer eliminar a pessoa da sua vida. Você vai olhar para a pessoa e vai dizer, suma da minha vida. E você observa como você construiu. Que num primeiro momento, você olhava para a pessoa e dizia, apaixonadamente, como você é maravilhoso, tudo que você faz é perfeito, encantador. E aí a pessoa começa a fazer coisas que a gente não gosta. E no momento seguinte, não, agora você é a causa da minha infelicidade, você é a desgraça em forma de gente na minha vida. E da mesma maneira que você diz que a pessoa é a causa da sua felicidade num determinado momento, no momento seguinte a pessoa é a mesma causa, só que da sua infelicidade. E assim é que se processa a fabricação mental. Tanto para objetos, como para situações, como para pessoas. E nós precisamos digerir isso. That's it, Annie. Because it depends on certain conditions to appear a certain way. Porque depende de certas condições para aparecerem ser daquele modo, para aparentarem ser daquele modo. These conditions are fabricated. They're just an interpretation of what we think is happening. E essas condições são fabricadas. Elas são meras interpretações daquilo que nós pensamos que está acontecendo. So when we know what we're doing, then it doesn't mean say you walk out on the person, you have to sit with the person and there's a lot of suffering in the relationship, but you do understand that the relationship depends a lot on your own mental fabrication. That person is not
the cause of your happiness and they're not the cause of your unhappiness. But it doesn't mean to say you have to stay together with the person. Annie, please repeat. There is a cut in the connection. Yes, you know, when you see the relationship that depend on your mental fabrication, yes, it doesn't mean that you don't have to stay with the person. No, it doesn't mean, if the relationship is causing a lot of suffering, and you've really tried to work with the relationship, understanding that it's created through your projections. It doesn't mean to say you have to stay with the person and continuously suffer. But you do have a clearer insight into the basis of the relationship. If you go into thinking that the other person is the cause of your happiness, that's usually the cause of suffering. Because it's just not true. The other person is not the cause of your happiness or your unhappiness. How you see the person is the cause of your happiness or your unhappiness. Então, quando nós sabemos o que nós estamos fazendo, nós podemos responder de uma maneira muito mais apropriada. Então, se você está passando por um tipo de relacionamento, você vai ver com clareza que os seus relacionamentos dependem da sua fabricação mental. Dependem do modo como você vê aquela pessoa, como você construiu a imagem a respeito daquela pessoa. Muita atenção que esse ponto é de extrema relevância. Supondo que você está em um relacionamento e esse relacionamento está causando muito sofrimento na sua vida. Quando você entende, né, que esse relacionamento ele está sendo criado nas suas projeções, não significa que você tem que se perpetuar nesse relacionamento doentio, patológico. Não é isso. Quando se você está passando por um relacionamento que está causando sofrimento para você, quando você aplica a atitude do bebê, vê a fabricação mental, você vai ter um claro insight da base desse relacionamento. E você pode sair desse relacionamento tranquilamente. Não significa que você tem que criar o seu próprio karma e ficar nesse relacionamento que só te causa dor e sofrimento. Não é isso. Então, você vai ter o claro insight da base desse relacionamento. Porque se você acha que a pessoa é a causa da sua felicidade, você me faz feliz, do mesmo modo, ela vai ser a causa do seu sofrimento. Porque você acredita que a pessoa é a causa da sua alegria e você acredita que a pessoa é a causa da sua dor. Só que isso não é a verdade. A verdade é que a causa da sua felicidade ou a causa da sua infelicidade é o modo como você vê a pessoa. É como você vê a pessoa. That's it. How you're interpreting the person's actions, how you interpret the person's speech. Everything depends on how we interpret what's happening in our life, whether it gives us pleasure or whether it gives us pain. Então, a causa da sua felicidade ou a causa da sua infelicidade, a causa do seu sofrimento, não é a pessoa em si.
é como você interpreta. Como você interpreta as ações que aquela pessoa toma, como você interpreta o discurso que aquela pessoa profere, como você interpreta as palavras que essa pessoa menciona. Tudo depende do modo como você interpreta tudo na sua vida. Seja algo prazeroso ou seja algo doloroso. Okay. Oops. We're having problems with technology again. Oh no, you're Estou tendo probleminhas com a tecnologia. É que dele lá não está aparecendo. Nobody needs to see me, Fatima. Tá aparecendo, tranquilo. All right, one more question, and then I have to pack. Maybe I'm leaving tomorrow. Então, mais uma pergunta. Hello. Alguém gostaria de perguntar? Ó, André Aires quer perguntar. O Arthur Figueiredo também. Vocês estão conseguindo me escutar? Uhum. Eu queria perguntar para a Lama sobre a questão de quando alguém está tendo uma crise de ansiedade, com uma coisa que talvez você perceba como uma coisa banal, mas a outra pessoa ali está, enfim, percebeu alguma situação de ameaça e você vê que aquela situação de ameaça ela não é real, ela é simplesmente fruto de alguma confusão dela. Como é que seria interessante, dentro dessa compreensão, a gente tentar acalmar aquela pessoa que está tendo aquela crise de ansiedade naquele momento? Uhum. Uhum. Annie, it's about anxiety crisis. When someone that is near us has an anxiety crisis, and for you, you can see that it's a very silly thing, but for the other person, that situation is really threatening. And you can see that the way that the person who has the anxiety crisis is a fruit of her confusion. How can we can calm the person? How can we communicate with the person to get her more, get her calmer and softer? It really depends on the situation. There's no general way to calm down that person. You need to see the intensity of the anxiety. If and they feel threatened by another person, it might be quite valid. Who knows? There's no general answer to that. We have to be. It's very particular. It's a very individual situation. What is the cause of the anxiety? We talk to the person, and then we can make a decision on that basis after we really understand the cause of the problem. If that person has been threatened physically, and then they have to live in the same house with the same person, they have a very valid cause for anxiety. They're afraid to be attacked again. We don't know whether the anxiety is caused by a story that's happening in their mind with no valid basis, or it's coming from a valid cause, that something has actually happened. And now they're afraid that it's going to happen again. I'll give you an example, okay?
in relationship to myself. I've had two major surgeries. So one surgery I had to spend 8 months in hospital. The other surgery I spent 10 months in hospital. And now I've been told to have another surgery. And I don't know how many months that might be in hospital. So I have a valid reference point to work with, experience that I've been through. Now, whether I allow that to cause me anxiety, and the intensity of the anxiety is how much hope and fear is involved in the situation. So people can talk to me, they can say, oh, don't worry, it's not going to be painful. It's very hard to believe somebody telling you something when you know it's not true. It's not going to be like that. But we have a lot of expectations when it comes to anxiety. We have ideas about what is happening, what might happen. So really we need to talk to the person and get a clearer idea as to the cause of the anxiety before I can give a clear antidote. André, depende da situação. Então, depende da situação. Não há uma regra geral que pode ser aplicada para acalmar a pessoa, para serenar a pessoa imediatamente. Nós precisamos desenvolver uma empatia com relação à pessoa e procurar observar os detalhes dessa ansiedade. Nós precisamos buscar sentir, primeiro, a intensidade dessa ansiedade e verificar que essa ansiedade ela pode ser válida ou não. É algo bem particular, bem individual. Mas antes de nós respondermos diretamente para aquela pessoa, é importante indagar qual é a causa da ansiedade. Se nós soubermos qual é a causa dessa ansiedade, nós poderemos responder de maneira mais apropriada. Então, por exemplo, se a causa da ansiedade ela deriva de histórias delirantes que a pessoa está contando para si mesma, como se ela criasse uma ficção a respeito daquilo, é um tipo de abordagem que você pode fazer. Porém, às vezes, essa ansiedade ela tem um fundo, uma causa base, que é algo que aconteceu no passado. Então, vamos supor que ela tenha medo de sair de casa ou medo de uma determinada pessoa. Ela tem aquele medo, aquela ansiedade, ela toma conta dela porque aconteceu de fato com ela, vamos supor, um assalto, uma situação de violência, né? E ela tem o medo, tem a ansiedade de que aquilo aconteça de novo. Então, é preciso ter esse carinho, ter essa atenção, né? Embora nós estejamos imbuídos de um desejo muito sincero e de todo o coração nós queremos ajudar aquela pessoa e libertar aquela pessoa daquele sofrimento o mais rapidamente possível, nós precisamos ter essa leveza de tentar realmente entender a pessoa, por que a pessoa está sentindo essa ansiedade, de onde vem essa ansiedade, se a ansiedade é válida ou não, qual é a intensidade dessa ansiedade. Por exemplo, eu tenho 2 cirurgias para fazer. Eu tenho uma cirurgia cuja recuperação é estimada em levar 8 meses. Tem uma outra cirurgia cuja recuperação é estimada que eu vou precisar ficar no hospital por 10 meses. E agora tem uma outra cirurgia que eu não sei quanto tempo eu vou levar para me recuperar e quanto tempo será necessário para que eu fique
que eu fique no hospital, ali nessa recuperação. Eu tenho eu tenho um conjunto de pontos de referência que me fazem entender, porque eu já passei por cirurgias antes, já passei por situações de dor antes, eu tenho um conjunto de referências que me criam uma certa base. Mas se eu permitir que esse conjunto de referências e que eu fique, né, lançada a esse jogo de medo e esperança, eu vou ficar envolvida nessa situação e isso vai me gerar ansiedade. E mesmo que alguém se aproxime de mim e fale: Anne, não se preocupa, a cirurgia aí não é tão dolorida, você não vai sofrer nada, menina. Mesmo que a pessoa fale isso para mim, eu sei que isso não é verdade. Eu sei que isso não é verdade. E não é muito bom ouvir algo que não é verdade. Então, essa ansiedade, ela precisa realmente ser analisada, André. O que está acontecendo? Né? Porque essa ansiedade, por vezes, ela é maculada por esse jogo de medo e esperança. Que gera uma confusão na pessoa a respeito do que está acontecendo de verdade e do que pode estar acontecendo. Então, é preciso ter essa leveza, essa serenidade, embora com um desejo sincero de querer ajudar aquela pessoa de maneira imediata, mas por vezes é necessário realmente desvendar isso, estudar essa ansiedade de maneira mais profunda. Qual é a intensidade dessa ansiedade? Qual é a causa dessa ansiedade? Essa ansiedade deriva de algo fictício que a pessoa está criando ou foi algo que aconteceu de fato e essa pessoa está apegada nesse medo daquilo se repetir? Então, é preciso ter essa visão mais panorâmica a respeito da ansiedade da pessoa para que você possa responder essa pessoa de um modo mais claro e você possa apresentar um antídoto mais eficiente para combater essa ansiedade. Okay, thank you, Carla. I think we'll close today, Carla, because I have to